Olá, meu nome é José Gonçalves Pode, sou professor de História. Hoje esse vídeo é para falar sobre as fases da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá então? Vamos lá mostrar para vocês aqui, sobre as fases da Primeira Guerra. Bom, fazendo uma recapitulação, a Primeira Guerra Mundial ela se estruturou, né, reuniu-se em duas grandes alianças militares, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que está dando aqui para você ver no mapa, ok? Nos vídeos anteriores a gente falou o porquê, né, da formação dessas alianças, as causas da guerra e como foi que ela começou, tá? Bom, a Primeira Guerra Mundial ela é dividida em três fases. A primeira fase é chamada de guerra de movimento, a segunda fase, guerra de trincheira, e a terceira fase é chamada de desenlace. Então nós vamos falar, né, para você as características de cada uma dessas fases. Pois bem, a primeira fase, que é chamada de guerra de movimento, ela tem esse nome porque os seus generais, né, de cada um dos países beligerantes, eles tomaram uma atitude baseada numa cultura, numa mentalidade de superioridade, que cada um se via como superior aos outros, né, que cada um se via como a civilização. Era uma mentalidade que é alimentada desde o século XIX, e eles mandaram apressadamente seus exércitos para as frentes de batalha. Essas frentes, gente, se estabeleceram no lado leste, entre Alemanha e Império Russo, e no ocidente, né, no lado oeste, entre alemães e franceses, né, reunindo aqui os ingleses é, no limite desses dois países aqui, tá? Então você tinha duas frentes de batalha, a linha Maginot aqui, ó, e a frente oriental, que era a Alemanha com o Império Russo. Então, como eles se mandaram, né, meio atamalhoadamente para a frente de batalha, isso se mostrou um erro terrível, porque nenhum país, na verdade, imaginava que o outro fosse oferecer resistência. Todo mundo acreditava numa guerra curta, em batalhas decisivas logo de cara, o que não aconteceu. Então, esse primeiro momento é um momento de ofensivas, mas ofensivas que foram pouco eficazes. Não há nenhuma batalha decisiva entre os países aqui, tá bom? E isso marca a primeira fase de guerra, que é a chamada guerra de movimento. Aí, quando eles viram que nenhum país ia derrotar o outro facilmente, eles recuam. Ou seja, a partir do momento que eles veem que a ofensiva não dá certo, eles falam: opa, a gente tem que mudar de estratégia. Vamos trabalhar agora na defensiva. Essa fase que inaugura a defensiva é a chamada guerra de trincheira. A guerra de trincheira, como vocês sabem, devem saber, porque isso é muito comum em filmes, são aqueles buracos, as valetas que eram construídas pelos soldados, né, onde eles se abrigavam e tentavam atacar a linha inimiga. Então havia uma linha de trincheira de um lado, de um exército, contra a linha, né, de trincheiras do outro lado, do outro exército, do outro país. Isso aqui, gente, fez com que a guerra se arrastasse por muitos e muitos anos. A guerra de trincheira, por ser uma estratégia defensiva, ela vai se mostrar muito custosa, vai exaurir economicamente os países e ela vai, no caso, transformar a Primeira Guerra, que ela foi desejada pelos países, né? Todo mundo queria a guerra. Quando ela foi deflagrada, houve comemorações dos países, né, que elas vão para a guerra. Agora ela começa a ganhar notoriamente uma desaprovação imensa da população. Isso por quê, gente? Nessa segunda fase, ela foi marcada pelo grande recrutamento de camadas etárias dos países, né, das populações desses países, cada vez mais velhas ou mais novas. Isso porque na primeira fase de guerra foi para frente nas frentes de batalha, né, para os frontes, o exército que estava mais bem treinado, mais bem equipado, que sabia das estratégias, né, foi para lá os melhores soldados. Só que eles morreram nos primeiros meses de guerra. Então, nessa segunda fase,
os exércitos eram mal treinados, mal equipados, né? E começou a moral desses países, a moral desses soldados a cair cada vez mais, tá? Então, gente, como a guerra não se resolvia também, os países europeus, como eles tinham colônias de outros, né, continentes, eles começaram a trazer contingentes da Índia, da África, da China, americanos, canadenses, de forma voluntária vão para a guerra também. Ou seja, começa a aparecer exército de tudo quanto é lugar. Isso, gente, é que traz a ideia de guerra mundial, né? Por que essa guerra é chamada de mundial? Um é por causa dos contingentes, né? E a outra é o entendimento econômico. A Primeira Guerra Mundial ela vai afetar todos os países do mundo, né? Porque o mercado, a indústria, os negócios estavam centrados nos mercados europeus. Como a Europa está em guerra, isso acaba atingindo todo mundo. Inclusive aqui vai ter reflexo no Brasil economicamente, né? Os efeitos da guerra vão ser sentidos aqui também. Como a guerra não se resolvia, ela vai se demorando, os países tentaram desenvolver, né, outras formas de combate. Então vai ter, no caso, uma mudança, né, de táticas de guerra, usando equipamentos cada vez mais modernos, cada vez mais letais, né? É o caso do tanque, que surge na Inglaterra, né? Ninguém sabe direito o nome, por que veio esse nome, é tanque, né? Mas era mais ou menos isso aqui. Não eram muito eficazes, eram muito lentos, pesados, né? E você tem metralhadoras de maior alcance, né, de maior calibre, você tem armas, no caso, que são desenvolvidas para longo alcance, como é o caso dos morteiros, lança-chamas, lança-granadas, né? Eram tudo formas de atingir o oponente, no caso, de uma distância maior, tá? Isso vai causar grande estrago, lógico, né? Mas uma outra coisa que vai acontecer, gente, quando você tem a morte dos soldados e começa o recrutamento de outras faixas etárias, essas faixas etárias, gente, lógico, pertenciam ao mercado de trabalho, né? Eram operários. E esses operários vão para a frente da guerra. O lugar deles, a retaguarda, né? Porque os exércitos precisam comer, precisam de munição, precisam de roupas, precisam disso, né? Essa produção passa a ser feita pelas mulheres. As mulheres vão entrar, no caso, no mercado de trabalho para suprir essa falta dos homens que estão indo para a guerra, tá? Como é um ganho de um lado, né? As mulheres, né, vão entrar no mercado de trabalho e a partir daí, né, lutar pelos seus direitos de igualdade. Por outro, a escassez de alimentos, escassez de carvão para aquecer as casas, eletricidade, água potável, leito de hospitais, tudo isso começa a penalizar a população, tá? Começa a penalizar demais. As cidades, elas vão sofrer muito com isso, né? A população civil sofre demais. E com isso, gente, as condições de combate são cada vez piores, tá? E os exércitos começam a ficar enfraquecidos e começam a se questionar o porquê da guerra e o porquê que ela não acaba, né? Bom, ela vai acabar como? Né? Em 1917, nós entramos na fase final. Como é que ela vai se terminar, né? Você tem dois grandes eventos. A primeira é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por que ela entrou? Porque, vamos mostrar no mapa aqui, ó, a Alemanha desenvolveu o submarino. E o submarino, no caso, lógico, depois vai ser copiado por todos os países, mas na época é uma novidade, bombardeava e afundava navios que vinham para abastecer a Inglaterra, né, que ela trazia das suas colônias, né, da Europa, indo para a Europa, né, mas também de aliados, como os Estados Unidos. A Alemanha conseguiu, no caso, aterrorizar esses navios mercantes, afundando antes de chegar na Inglaterra. Então isso faz com que os americanos entrem do lado aqui da Tríplice Entente. Então isso dá um reforço aqui, tá? A gente vai ver que vai ter um desdobramento depois. O segundo fato importante é que o Império Russo é derrotado e aceita a derrota. O Império Russo é o que mais sofre na Primeira Guerra Mundial, é o exército mais mal preparado, é um país que não tinha indústria, não tinha, no caso, um meio de transporte eficaz para poder levar e suprir as frentes de batalha do seu exército. A população é muito penalizada, fala-se em 22 milhões de mortos entre militares e civis durante a Primeira Guerra Mundial, né? Desses 22 milhões, 11 milhões seriam russos. Então a Rússia é muito penalizada, o que faz com que haja uma revolta em março de 1917. Nicolau II é derrubado e em outubro o partido bolchevique do Lenin entra para o governo, toma o governo, né?
é um outro assunto, lógico. Ele toma o governo e assina um tratado de paz em separado com a Alemanha. Então o Império Russo sai da guerra em 1918. Tá ok? Isso faz com que a Alemanha se sinta agora reforçada, porque ela não tem essa frente mais oriental, ela sinta, no caso, né? Ela pensa, posso ter chance de vencer. Só que com a entrada dos Estados Unidos, deu uma reforçada na Tríplice Entente, e o presidente americano, que era o Woodrow Wilson, foi muito relutante de entrar na guerra. Na verdade, os Estados Unidos sempre pregou pelo isolacionismo nesse momento aqui, né, da sua história. E aí ele manda um recado para a Alemanha, faz uma proposta para ela que é chamada de Proposta de Wilson, a Proposta de Paz de Wilson, também chamados 14 pontos de Wilson. Tá? A proposta é uma paz sem vencedores. Os países, né, eles terminariam a guerra, devolveriam os seus feridos, devolveriam os prisioneiros de guerra, sentariam na mesa para conversar um tratado de paz, né? Mas teria que acabar com a guerra primeiro. A Alemanha, ela não queria sair da guerra, mas o que faz ela sair da guerra é que o imperador Guilherme II é derrubado por uma revolta popular. E isso, lógico, vocês devem imaginar que essa revolta popular era porque o povo alemão não aguentava mais a guerra, né? Eles queriam sair, queriam realmente acabar com essa guerra, derrubam o governo, e o governo que eles colocam no lugar do Guilherme II, é o fim do Segundo Reich, né? Com a queda do imperador Guilherme II, a República de Weimar entra, e em janeiro de 1919 eles se reúnem no país e eles acabam com a guerra assinando a paz de Compiègne, aliás, né, em novembro de 1918, ok? Isso aí é o fim da guerra. Ela não termina aqui, tá bom? Ela não vai terminar com a paz de Compiègne, mas isso é assunto para um próximo vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, deixa seus comentários, faça suas sugestões, perguntem. Se tiver dúvida de alguma coisa que não ficou muito claro, a gente vai responder tudo para você. Ok? Então, é isso. Até mais.